noite ou boa tarde a qualquer um que está disposto a estar assistindo, como forma de deixar separado e mais formalizado a minha teoria da equidade, né, da igualdade real do infinito com o zero. Eu já tinha falado disso no meu vídeo anterior, que eu sei concordo, mas eu queria deixar um espaço reservado para isso. Então eu vou desenvolver ele aqui com alguns detalhes a mais, e é isso. Bom, primeiro o que eu quero definir aqui, deixa eu diminuir a sensibilidade. Como eu tinha dito no vídeo anterior, se você pegar qualquer número, por exemplo o 8, dentro desse número, esse número ele é um conjunto, certo? Dentro dele está o que? O 7, o 6, o 5, 4, 3, 2 e 1, perfeito? Ora, se dentro do todo desse conjunto do 8 estão esses números, significa que eu consigo recortar essa parte desse todo por meio de uma fração. Então, por exemplo, eu consigo encontrar uma fração, uma parte desse todo que chegue no 2. Então seria o que? 1 sobre x, certo? Pegando a relação de 8 seja igual a 2. Bom, esse 1 simboliza o todo, então eu vou passar o 8 para cá. 8 sobre x é igual a 2. Passei o x multiplicando, 8 é igual a 2x. Passei dividindo, 8 sobre 2 é igual a 4. Ou seja, 1 sobre 4, no caso 8 sobre 4, é uma fração que eu consigo extrair então a parte desse todo, perfeito? Que 4 é o valor de x. Aí a gente vai então para a parte agora dos infinitos. O que seria o infinito, pelo menos do conjunto dos números naturais? Porque dizem que tem vários infinitos, inclusive uns maiores que outros, mas isso não é verdade. Vamos lá, vamos pegar o conjunto dos números naturais. Aqui dentro dele está 1, 2, 3, 4, até o infinito, perfeito? Nunca acaba. Você concorda então que por esse mesmo método, por meio de uma fração, eu conseguiria extrair uma parte dele? Eu vou de novo extrair o 2 aqui. Então, 1 sobre x de infinito. Caraca, eu fiz um 8 praticamente. É infinito isso aqui. É igual a 2. Então, infinito sobre x é igual a 2. Infinito é igual a 2x. Infinito sobre 2 é igual a x. Só que se você pegar o infinito e dividir no meio, vai ser igual a ele mesmo. Vai ser igual a o infinito. Então é o mesmo que dizer que a parte, que a fração aqui representa uma parte do infinito, é o mesmo que dizer que a parte do infinito é igual ao todo. Só que isso é uma impossibilidade metafísica, né? Que vamos supor que tem aqui um todo, perfeito? E aí esse todo ele é feito por partes. E aí é o mesmo que dizer que essa partezinha aqui, que é um quadradinho, é igual ao quadradão, ao todo dele mesmo mais outras partes. E isso, por definição conceitual, é impossível, né? É uma contradição lógica, porque aquilo que é composto é feito por partes, e essas partes necessariamente têm que ser menor que o todo para poder compor o todo. Mas se então a parte é igual ao todo, significa que não há partes. Ele é um todo, certo? Sem partes, perfeito? Ele é um todo sem partes. Disso a gente consegue atribuir algumas características. Se ele é um todo sem partes, isso daqui não existe, porque todo número ele é composto por partes, né? Exceto o zero, a gente já vai falar disso.
todo número aqui ele é composto por partes. Então esse conjunto não pode ser infinito. Na verdade, o que ele tem é potencialidade de sempre aumentar mais um. Deixa eu escrever aqui. Aumentar mais um. Então, ou seja, ele sempre pode vir a ser um número maior dentro desse conjunto, perfeito? Mas ele não é essencialmente infinito, porque o essencialmente infinito não pode possuir partes, e os números eles possuem partes por natureza. Então beleza, isso daqui não existe. O que nós podemos atribuir ao infinito? Ora, ele é indivisível, perfeito? Ele também é simples. E também, é isso, ele é indivisível e simples porque não possui partes. E também ele não é quantificável, porque a partir do momento que ele passa a ter uma quantidade, né, tipo 2, 3, 4, ele passa a ser divisível e deixa de ser infinito. Ora, quem também é indivisível, não quantificável e simples? O zero. Os dois têm os mesmos atributos, eles são iguais. Mas não só isso que eu quero tratar. Se você pegar no comportamento da própria matemática, ele também se comporta da mesma maneira. Por exemplo, 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes infinito é igual a infinito. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 2 e vou dividir para 0. Isso daqui é 0, né? Na verdade é indeterminado isso daqui. Que na verdade isso daqui vai tender ao 0, né? Porque ele vai ficar infinitamente. Porque se eu fizer aqui, ó, 2, aí eu vou dividir para 0. Aí que número multiplicado por 2 dá 0? No caso tá certo, ele é 0 mesmo. Eu estou invertendo. No caso o problema seria assim, eu tenho 0 e vou dividir para 2. Aí por exemplo, eu tenho 0 aqui e vou dividir para 2. Que número multiplicado por 0 que dá 2? Nenhum. Né? Você ficaria infinitamente aqui no 0. Mas justamente por ficarem infinitamente aqui no 0, é muito razoável, é bem razoável dizer que isso daqui também é igual a 0. E o mesmo ocorre com o infinito. Eu tenho 2. Vou dividir para infinito. Ele vai ficar dividindo esse 2 infinitamente, também tendendo ao 0. E se você pegar infinito e dividir por 2, ele vai dar o próprio infinito. Ou seja, os dois se comportam da mesma maneira. Aí eu quero tratar de uma outra questão. Mas e a soma de infinitos? Porque, por exemplo, eu tenho 0 mais 2. Isso daqui é igual a 2, perfeito? Se eu tenho infinito mais 2, isso aqui não seria infinito? Não é o mesmo comportamento, mas está errado isso daqui. Por quê? A partir do momento que você adiciona 2 ao infinito, ele passa a ter quantidade. Tendo quantidade, ele passa a ser divisível, portanto ele deixa de ser infinito. Então quando você adiciona qualquer valor ao infinito, ele deixa de ser infinito e passa a ser aquele valor. Então infinito mais 2 é 2 também, o mesmo comportamento do 0. Você tem aquilo que não é divisível, não é quantificável, que não tem quantidade, adiciona a quantidade a isso, ele passa a ser aquela quantidade e deixa de ser a ausência dela. Mesma coisa no infinito, ele não é divisível, se adiciona algo divisível a ele, ele deixa de ser indivisível, passando a ser aquela coisa divisível por si. Então sim, infinito mais 2 não é indeterminado, ele é o próprio 2. E outra coisa que eu agora quero tratar é sobre o fatorial, porque 0 fatorial ele é igual a 1. Portanto, se eles são a mesma coisa, né, teoricamente, infinito fatorial também deveria ser igual a 1. Infinito fatorial deveria ser igual a 1. Antes da gente entender isso daqui, a gente precisa entender o que é a essência do fatorial e por que 0 fatorial é igual a 1.
Bom, o fatorial nada mais é que, por exemplo, eu tenho, sei lá, 4 fatorial, perfeito? Isso daqui é igual ao que? A 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, perfeito? Isso é 4 fatorial. Perceba o seguinte, eu conseguiria dizer que 4 fatorial é igual ao quê? Ao 5 fatorial divisível por 5. Por quê? Porque isso equivale ao que? A 5 vezes 4 fatorial. E aí eu corto aqui e volta a ser o 4 fatorial. E eu posso ficar fazendo esse processo. Então vamos continuar. 3 fatorial é igual a 4 fatorial sobre 4. Que equivale ao que? A 4 vezes 3 fatorial. 4 aqui cortou. Bom, 2 fatorial é igual ao que? 3 fatorial sobre 3, que é igual a 3 vezes 2 fatorial sobre 3. Beleza. 1 fatorial é o que? É igual a 2 fatorial sobre 2, que é igual a 2 vezes 1 fatorial sobre 2. Retorna ele mesmo, que isso aqui é 1, beleza? E agora eu tenho o 0 fatorial, perfeito? Fazendo o mesmo processo, que é 1 fatorial sobre 1, isso daqui é igual ao quê? É igual a 1 sobre 1, perfeito? Que é igual a 1, novamente. Se eu fizesse o mesmo processo, 1 vezes 1 fatorial dá a mesma coisa, corta e sobra 1 fatorial. Por que isso? O fatorial, ele nada mais é do que uma forma de rearranjar os componentes, né? As cardinalidades. É uma forma de rearranjar as cardinalidades, a quantidade de vezes que você pode fazer isso. Então, por exemplo, o 3 fatorial ele dá 6, né? Isso daqui é igual a 6. Por quê? Porque se você tiver 3 bolinhas, agora peraí que eu preciso escrever cores diferentes. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Bolinha vermelha, bolinha verde, bolinha preta. Perfeito. Eu posso rearranjar esses itens de 6 maneiras diferentes, né? Então, eu posso ter o vermelho aqui no começo, o verde aqui, o preto aqui. Perfeito. Eu posso ter o verde aqui, o vermelho aqui, o preto aqui. Eu posso ter também, deixa eu ver, o verde aqui também novamente. Isso, o verde aqui. Eu posso ter o preto aqui e o vermelho aqui, certo? Deixa eu ver onde mais eu posso ter. Sim, eu posso ter o verde aqui no meio, onde eu tenho o vermelho aqui, e o preto aqui. Falta mais um. Eu posso ter o verde aqui, né? Isso. O vermelho aqui. E aqui. Perfeito? Então eu posso rearranjar, tá vendo? De 6 maneiras diferentes se eu tiver o 3 fatorial, mas se eu tiver 3 itens, eu rearranjo eles de 6 maneiras diferentes. O 1 fatorial, ele equivale ao quê? A ter apenas uma bolinha. E eu só posso rearranjar ela de uma forma, perfeito? Enquanto que o 0 fatorial, ele ainda é algo, ele ainda é uma bolinha, que também pode ser arranjada de uma maneira apenas, entende? Então como que você rearranja o 0, sendo que o 0 é apenas 1? Tudo retorna a unidade nesse sentido, porque o 0, ele é ausência de valor. É aí que eu explico qual que seria a diferença desses dois aqui. Qual que é a diferença de eu rearranjar uma bolinha e eu rearranjar uma bolinha que também é a mesma coisa? A diferença é o seguinte, essa bolinha aqui, ela é 1, certo? Portanto, ela possui quantidades, portanto ela é divisível. Você pode ficar dividindo o 1 infinitamente, dividir 1 por 10, por 1000, enfim, qualquer número. Portanto, essa circunferência aqui, ela é o 1, uma cardinalidade que dentro dela engloba suas partes. A diferença é que esse daqui é a mesma coisa, é uma cardinalidade que não possui partes dentro, não é divisível, entendeu? Porque o 0 eu não consigo dividir. Ou seja, você está rearranjando uma cardinalidade, por exemplo, você rearranja a cardinalidade 1, só que a diferença é que essa cardinalidade tem partes, só que não muda nada, porque você não está rearranjando as partes dela, e sim a cardinalidade como um todo. E aqui também, você está rearranjando a cardinalidade que não possui partes, e também não muda nada, porque você está rearranjando a cardinalidade. A mesma coisa, portanto, seria com o infinito, né? O infinito
Então deixa eu só fazer aqui, ó, 0, 1 e o infinito. Opa, eu ia fazer um triângulo por algum motivo. Aqui. Que também não possui partes. É o mesmo comportamento do zero. Você tem um infinito e você pode rearranjá-lo uma vez, porque é uma cardinalidade que você está rearranjando. A gente pode até fazer a conta aqui, porque infinito fatorial é igual ao quê? Por essa lógica a gente sempre pega um valor um maior. Só que não tem nada maior que o infinito, então é ele mesmo, no final das contas. Infinito fatorial dividido por infinito é igual a infinito vezes infinito fatorial sobre infinito. Corta aqui e retorna para ele mesmo, ou seja, o infinito fatorial é igual a infinito fatorial. Ele não traz uma coisa exata, mas a gente consegue saber que é 1, porque se é o mesmo comportamento do zero, você está apenas rearranjando ele, e ele é uma cardinalidade como qualquer outro, porque tudo retorna à unidade, na essência, então isso daqui é igual a 1. Perfeito? É o mesmo aqui, você está falando o quê? Que o zero você pode rearranjá-lo de uma forma. O infinito você pode rearranjá-lo de infinitas formas. Só que o infinito é aquilo que não possui quantidade. É aquilo que não possui partes. Então você pode rearranjar o inquantificável em inquantificáveis formas. Mas no final isso retorna 1, certo? Bom, é isso que eu queria explicar. Eu acho que tinha mais algum ponto que eu queria verificar, mas não estou lembrando. Eu vou dar uma pausa, peraí. Ok, lembrei. Bom, era só por isso mesmo, precisava formalizar isso. O zero e o infinito eles têm os mesmos comportamentos matemáticos, as mesmas características em essência. Não existe realmente números infinitos, porque a infinitude, se você for analisar teologicamente falando, só se concerne a Deus. Perfeito? Mas não só isso. Eu queria fundamentar isso para fazer um outro vídeo que eu vou gravar respondendo sobre táquions. Porque eu vi um vídeo no Ciência Todo Dia falando sobre táquions e que possivelmente isso poderia invalidar a lei da causalidade, como se isso fosse o papel da física, né? Porque a lei da causalidade ela é uma investigação metafísica. E eu queria apenas tratar esse assunto investigando isso mais a fundo e mostrando que não tem como invalidar a lei da causalidade, mesmo com táquions viajando mais rápido do que a luz. Então eu pesquisei até aqui bastante coisa, tentei entender pelo menos, e eu vou explicar isso no próximo vídeo. E para isso eu precisava fundamentar esse meu ponto. É isso, muito obrigado. Só mais uma última coisa. Quando eu falei daquele negócio sobre tudo retornar à unidade, eu gostaria de tratar um pouco até de uma parte aqui do quadrívio, né, que fala isso. É bem aqui no começo. Deixa eu buscar pra gente ler junto. Aqui, a mônada, uma unidade. Eu vou ler aqui. Unidade, ou uno, Deus, o grande Espírito, espelho de maravilhas, a eternidade móvel, permanência, há incontáveis nomes para descrevê-lo. De acordo com certa perspectiva, não se pode realmente falar do uno, porque falar dele é torná-lo um objeto, o que implica estar separado dele, deturpando assim a essência da unidade desde o princípio, que é um enigma misterioso. O uno, ele é o limite de todas as coisas, o primeiro antes do princípio e o último depois do fim, alfa e ômega. O molde que dá forma a todas as coisas e a única coisa formada por todos os moldes. A origem a partir da qual o universo emerge é o próprio universo e o centro para o qual este retorna. É ponto, semente e destino. O uno ecoa em todas as coisas e trata todos da mesma forma. Sua estabilidade entre os números é sem igual, permanecendo ele mesmo quando multiplicado ou dividido por si mesmo. E a unidade de qualquer coisa é unicamente aquela coisa. O uno é por si só um todo e não pode existir nada que o descreva. Todas as coisas estão imersas no oceano sem fim da unidade. A qualidade da unidade a tudo permeia, e enquanto não há nada sem ela, também não há nada dentro dela, como ocorre até com uma comunicação ou uma ideia que necessita de partes que se relacionem entre si.
como a luz do sol ou a chuva é suave. O Uno é incondicional em seu amor, mas sua majestade e mistério permanecem velados e fora do alcance da compreensão, pois somente o Uno pode compreender-se a si mesmo. O Uno é, por si só, um todo e não pode existir nada que o descreva. O Uno é simultaneamente círculo, centro e o mais puro som. Bom, isso daqui refere-se que tudo retorna à unidade, por isso que o rearranjo do infinito, ele também vai retornar à unidade, porque todo o conjunto forma uma cardinalidade única. Era basicamente isso, só queria mostrar essa parte do livro que eu achei bem interessante, né?